Servir como Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Há muitas pessoas que se habituam a serem servidas, a terem serviçais ou empregados. Quando uma situação diferente se apresenta, ficam perdidas, não sabem o que fazer. Se não tiverem um servidor para lhes ajudar, criam o hábito pernicioso de mandar, de oprimir e constranger aqueles que são seus subordinados. Não conseguem realizar uma atividade sozinhos. São extremamente dependentes dos outros, produzindo para si um vício destrutivo. Criaram uma aura de superioridade perante os servos, mas, na verdade, acabam sendo seus escravos, pois de tudo depende deles. Devemos desenvolver o hábito de ser útil, de colaborar, de ajudar o nosso próximo, em vez de humilhá-lo. Comecemos a ser útil em casa, no lar, nos afazeres domésticos, para só depois sermos úteis na sociedade e grupos que participamos. Quem aprende a servir, desenvolve a habilidade de resolver problemas, encontrando caminhos e soluções na vida. Além de sentir a alegria de servir, de ajudar a quem precisa, desenvolve o amor em plenitude no seu coração, na sua alma. O aprendiz do Cristo e de seu Evangelho sente a felicidade invadindo o seu ser, compreende a alegria de servir, conforme Jesus nos ensinou. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo.
nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou o amor. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que
nesta vida só queria ser feliz com sua Maria. E vamos fechar com essa canção, que acho que tem tudo a ver com momentos como esse, da nossa querida Senira Pinto, que se chama Quanta Luz. Vamos lá então. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Senhor, que tuas palavras se façam presentes em nossas vidas. Peço a Ti, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos aqueles que sentem frio e fome e que não têm o que comer. Estes são irmãos que pensam estar longe da Tua presença. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nos dá a cada dia de buscar o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz. Quanta luz, Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em tudo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, 2 Coríntios 6, 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar, assíduos, as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual
em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Emmanuel. Deus, luz eterna que nos guia, ilumina os caminhos que hoje não compreendemos. Acalma o nosso coração diante do que foge ao nosso controle. Ensina-nos a confiar no Teu tempo. Dá-nos força para suportar, sabedoria para escolher e humildade para aceitar. Que a Tua paz nos envolva agora, afastando todo medo, raiva ou angústia. Que sejamos instrumento do Teu amor, mesmo nas horas de dor. Ampara-nos, Pai, guarda nossa fé firme em Ti. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos, em seu nome, fazer o comentário da questão 238 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos Espíritos: são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos Espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E os Espíritos nos respondem: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes e acerca de tudo. Então quer dizer que sabem menos. Nós sabemos que o conhecimento espírita favorece a melhoria do ser, porque é um processo libertador, de consciência, e ele produz resultados assim inestimáveis quanto ao esclarecimento de si próprio, da sua origem, da destinação e da razão de encontrarmos aqui reencarnado. Nos dá o conhecimento espírita, o entendimento a respeito da morte, de nossa desencarnação. Conhecimento da vida e do plano espiritual, o aprendizado de se tornar melhor, o desenvolvimento de nossas virtudes, tudo em decorrência de nossa transformação interior, necessária para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado. Então, o espírito esclarecido, ele adquire uma visão nova da vida, de si mesmo. Por quê? Porque ele persegue parâmetros, conhecimentos que irão influenciar diretamente no mundo, nas pessoas com as quais convive. E o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma, no reino da espiritualidade, quanto a alfabetização nos domínios de nossa vida comum.
A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa do pão, do antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a injeção, né, contamine o corpo ou que a fome apareça. Nós vemos que Leon Denis esclarece que o conhecimento do porquê da existência é consequência incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime em seus atos um impulso vigoroso. Então a alma ou o espírito tem, pois, em si mesma todas as faculdades, todas as percepções. E a vida corpórea, mesmo pela grosseria, né, dos órgãos, eles, através dos 5 sentidos, eles nos dão a percepção de nossa existência enquanto encarnado. E depois que desencarnamos, muitas vezes essas percepções, esses conhecimentos amortecidos, eles se dilatam, eles colocam em sentidos bem mais amplos, porque nós não teremos aí a obstrução de nosso corpo, né, orgânico. Nós vivemos num mundo que os orientais, principalmente os hindus, nos colocam, né, como um mundo de ilusão. Aqui nós estamos para o aprimoramento de nossos espíritos e através das sucessivas reencarnações nós vamos adquirindo este conhecimento. Nós vamos percebendo através das experiências do dia a dia o conhecimento necessário ao nosso desenvolvimento. Então, os espíritos, após, né, o seu desencarne, eles terão percepções muito maiores e ele vai carregar consigo aquilo que ele conquistou, aquilo que ele adquiriu através das sucessivas reencarnações que eles tiveram. Então, o espírito, quando adiantado, ele tem uma percepção, um conhecimento inimagináveis para nós, enquanto encarnados, pois são espíritos que já tiveram várias, milhares de reencarnações, muitas vezes, às vezes, nem necessitam mais de reencarnar, pelo processo de grau de adiantamento no qual eles se encontram, e que eles, então, têm uma percepção muito maior a respeito, né, da vida, a respeito do nosso destino, né, enquanto espíritos imortais, e enquanto, né, os espíritos como nós, ainda presos à matéria, muitas vezes dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, acorrentado, né, às cadeias das reencarnações expiatórias, temos pouco conhecimento a respeito, né, da vida após a morte, ou a respeito, né, das percepções, né, de conhecer a vida, né, como um todo. Então nós vemos que Kardec nos asseverava que quanto mais desenvolvido, mais nós teremos condições de agir no mundo. E nas frases, né, de Jesus, ele nos colocou, né, sede perfeito, qual o nosso Pai Celestial. Essa afirmativa de Jesus é, logicamente, né, correta, né, diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre, né, nos endereçava um convite à perfeição. Mas ele, de certa forma, necessitava que nós nos observássemos, né, uns aos outros, enquanto inteligência, enquanto evolução, na condição de espíritos encarnados, vinculados ao planeta, para que, através do nascer e do renascer, nós possamos alcançar os objetivos necessários a nós, como espírito imortal, através de nossas reencarnações. Então, nós somos matriculados no orbe terrestre, né, no nosso planeta Terra, através dos séculos, e nele nós dispomos de uma escola bendita, que é uma escola para o nosso aprendizado, para o nosso
burilamento, né, interior. Assim, nós temos muitas vezes acertos e fracassos, recapitulação, recomeço, e muitas vezes o sofrimento que às vezes passamos são lições para o nosso aprendizado. Por quê? Porque o sofrimento incita em nós o exercício, né, da paciência. A enfermidade, ela nos convida e nos induz à disciplina. O tumulto que muitas vezes a vida nos propõe, ela nos convoca à tolerância, ao perdão. A ignorância de muitos companheiros que caminham conosco, eles pedem apoio, o apoio do esclarecimento. As expressões de ódio que muitas vezes a gente tem durante a vida é um convite ao amor, ao exercício do amor, como Cristo nos ensinou e nos legou. Então, dentro da escola da vida, nós vemos que conhecimento é justamente a percepção que vamos tendo diante da vida, daquilo que nos acontece, das dores que nos acarreta, do sofrimento que nos muitas vezes persegue, das pessoas difíceis que passam em nossa existência, cada uma delas como sendo uma escola bendita ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento enquanto, né, espíritos mortais no caminho da evolução. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos se suas percepções seriam ilimitadas, se os seus conhecimentos seriam ilimitados, se numa palavra os espíritos depois de desencarnados ou os espíritos superiores sabem tudo, e eles nos disse, quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Então assim somos nós, busquemos o conhecimento. E dentro da doutrina espírita, né, Jesus nos ensinou através do Espírito da Verdade, inserido no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele nos deu 2 ensinamentos espíritas. Amai, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então quer dizer que ele nos colocou amar e instruir, conhecer para fazer mais e melhor diante da vida para o nosso crescimento em amor, em bondade, em sabedoria. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, boa noite, muita paz a todos. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos e nos foi dado hoje a comentar uma passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 18, que é a parábola dos credores e devedores. Nós vamos tratá-la dela aqui rapidinho, resumidamente, para que todos nós possamos nos sintonizar. É que ela diz que o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe fosse paga, né? Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, que tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de profunda compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, os outros conservos que estavam ali viram o que aconteceu e foram até o Senhor e disse o que estava passando. Então, o Senhor chamou novamente à sua presença aquele servo que ele havia perdoado inicialmente, né? E disse a ele que, ora, você não deveria ter compaixão com o outro da mesma forma que eu tive contigo? Então o Senhor, ele, com indignação, ele fez com que esse seu servo, né, fosse entregue àqueles que eles chamam-se atormentadores, né, até que pagasse tudo o que ele lhe devia. E assim também fará seu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então a palavra, se ela trata assim, do foco principal é a questão do perdão, né? Então a gente pode analisar algumas coisas aqui só para uma questão inicial, tá ok? Primeiramente a gente tem que entender o que é a questão do reino dos céus, né? Porque o reino dos céus, a gente muitas vezes podemos levar a pensar que é algo delimitado, uma região, um espaço, em um ambiente em que nós podemos estar no nosso futuro. Mas o reino dos céus, como é muito bem explicado pelo evangelista Mateus no seu capítulo, no capítulo 13º do seu evangelho, em que é o capítulo que contém mais parábolas, né? Tem 8 parábolas e 6 dessas parábolas tratam do reino dos céus, né? A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, a parábola da pérola, a parábola do tesouro escondido e a parábola das redes. Essas 6 parábolas, das 8 que contém, elas tratam sobre o reino dos céus. Então é esse ambiente de felicidade em que nós podemos nos encontrar a partir do momento em que nós vamos sanando as nossas pendências nos nossos relacionamentos. É interessante aqui a gente dizer que o Senhor, inicialmente, ele perdoou uma dívida, né, de 10.000 talentos. E ele não perdoou uma dívida de 100 denários, ou seja, um talento é 6.000 denários ou mais, alguns falam mais, assim, ou seja, isso quer dizer que existe uma disparidade muito grande em relação àquilo que inicialmente o devedor requereu ao seu senhor, daquilo que o outro devia a ele. Então, existindo essa distância muito grande em relação a esses 2 elementos. Então, a questão de que ele trata aqui, que é do perdão, ele de alguma forma nos induz a pensar de que, da mesma forma que o nosso Pai nos trata em relação ao perdão, nós devemos também tratar o nosso semelhante, né? Tudo aquilo que nós recebemos do nosso Pai, como diz o próprio Evangelho, dá de graça o que de graça você recebeu, que possa também ser compartilhado com o outro, né? É interessante a gente dizer que essa questão de tomar o bem do outro, né?
Isso era uma coisa muito natural na época do Cristo, né? Aquele que devia, ele poderia se tornar escravos, né? As pessoas que não podiam sanar as suas dívidas, elas poderiam ser, sim, escravos dos outros, do credor, né? E ter posse da sua mulher, dos seus filhos, ter posse dos seus bens, da sua casa, dos seus animais. Tudo isso deveria ser transferido para o credor. Isso era uma coisa natural. Porém, quando nós analisamos essa situação, nós devemos buscar sobre isso o aspecto espiritual do ensinamento. Primeiramente, que o perdão, ele não significa que nós estamos remindo o nosso compromisso. Não. O perdão, ele requer também a reparação. Como diz o Evangelho, é muito melhor para nós perdoarmos do que pedir perdão. Porém, em inúmeras situações, nós somos requisitados a pedir o perdão. E desse modo, nós imploramos ao outro o reconhecimento da nossa imperfeição, o reconhecimento do nosso equívoco. E isso nos iguala. E isso nos iguala. Porque todos nós somos credores e devedores. Todo o processo nosso, em nossa vida, eu trago aqui a vida como a vida do Espírito, porque nós temos centenas de encarnações, mas a vida é uma só. Todos nós, nessa trajetória, em função dos relacionamentos que nós tivemos, que nos trouxeram até aqui, criaram dificuldades e animosidades, compromissos perante o semelhante. E é importante a gente saber que na condição que nós nos encontramos, o verdadeiro compromisso que nos liga ao outro é o mal que fizemos a ele. Porque todo mal que nós praticamos, ele implica na necessidade de reparação. Portanto, enquanto nós não repararmos o nosso equívoco em relação ao nosso semelhante, nós estamos atrelados a ele. Pode ser por muitas e muitas encarnações, até haver a reparação. Mas ela é necessária, ela é obrigatória para que nós possamos ter a oportunidade de evolução. Ela faz parte desse nosso processo. Na realidade, o que o nosso Pai espera de nós é que, da mesma forma em que Ele nos perdoa, nós perdoemos o outro. Porque o perdão é um elemento em que faz com que nós tomemos a consciência do nosso erro. Ninguém sabe que praticou o mal a alguma pessoa
até ele ter consciência disso. Então, a primeira dor que nos acomete nesse processo é a dor da consciência. Então, é a consciência que nos diz que existe aí uma necessidade da reparação. Portanto, se nós temos essa consciência de que em algum momento nós prejudicamos alguém, é necessário sim nós repararmos, pedirmos o perdão. Porém, o nosso comportamento em relação àquele que nos ofende, ele deve ser um comportamento de aceitação. Aceitação por quê? Aceitação porque todos nós cometemos delitos perante a lei de Deus. A condução da nossa vida no processo da busca sempre prioritária daquilo que nos atende primeiramente, faz com que, ao longo desse processo, nós vamos conquistando desarmonias, provocando dissabores nos outros. Portanto, a nós que já temos a consciência desse fato, é que cabe perdoar. É nós que já sabemos que o nosso irmão pode trazer em si as mesmas dores, as mesmas dificuldades de cumprimento da lei de Deus, somos nós que devemos entender. E a nós cabe sim oferecer o perdão. Esse é o nosso ato maior. Porque o perdão em nenhum momento consiste no esquecimento. Quem esquece uma ofensa, na realidade, ele pode ter algum problema mental. Porque nós temos que reconhecer sim que nós não esquecemos uma ofensa. Mas a ofensa ela deve ser trabalhada para que o nosso sentimento não deixe com que a nossa consciência permaneça com esse comportamento como um elemento negativo e que nos atraia ao outro. Então, esse processo é que é o mais importante para nós. Reconhecer que em algum momento nós também necessitamos do perdão do outro e reconhecer que nós também somos tão pequenos quanto aqueles que nos ofendem. Então, essa resolução do Senhor entregar aos servos ao seu verdugo, os seus verdugos, indica uma necessidade de reparação, não um castigo. Não um castigo, porque se a ofensa ela for sempre resgatada pela ofensa, não há resgate. Se o mal que nós fazemos, ele sempre for um elemento indutor para que o outro possa fazer o mal a nós, ele não vai encerrar. Mas na realidade, todo o mal que nós fazemos em relação ao semelhante é o que nos liga a ele. E é importante que nós saibamos que nós fazemos aquilo que nós detemos dentro de nós. As nossas ações refletem exatamente aquilo que somos. Refletem a condição espiritual em que nós nos encontramos.
E é isso que nós estamos oferecendo ao outro. Se ainda nós oferecemos ao outro o mal, é porque ainda nós somos mal. É porque ainda nós não conseguimos trabalhar dentro de nós esses sentimentos. De alguma forma, todos nós somos credores e devedores, como dissemos. Mas na maioria das vezes nós somos muito mais devedores. Nós somos credores eternos dos nossos pais. Somos devedores eternos dos nossos pais. A oportunidade que eles nos concederam de aqui estar, para que possamos tratar da nossa evolução espiritual, é algo que poderíamos dizer impagável. Portanto, nossos pais são credores de nós. Os nossos filhos são nossos credores, porque eles estão junto conosco com os laços do compromisso e da amorosidade, porém é necessário que façamos a eles o melhor que pudermos fazer, em qualquer condição que nós nos encontremos. É necessário que nós ponhamos, acima de tudo, o amor, o sentimento maior que nós trazemos dentro de nós. Essa é a nossa necessidade. Portanto, nenhum de nós podemos agir de forma isolada na obra de Deus. Todos os ambientes, todos os lugares que perpassamos são elementos, constituem oportunidades de exercermos a virtude de compreender e de perdoar. É importante nós lembrarmos da questão 886 do Livro dos Espíritos, que trata da caridade. Porque às vezes a gente pensa que perdão não é caridade. Mas os Espíritos nos asseveram que é sim, quando eles questionam sobre como Jesus entendia a caridade. E o perdão das ofensas é um dos elementos importantes neste contexto. De outra forma, não só ser bom, ser indulgente, mas saber perdoar, saber compreender o outro faz parte deste processo. E quando um espírito amigo, em uma comunicação dada em Havre no ano de 1862, ele trata da paciência, e que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tem um detalhe muito importante a respeito da paciência, que ele diz assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor deste mundo, vos marcou para a glória no céu. Ou seja, não está falando aqui da dor física, ele está falando de uma forma mais especificamente da dor moral, da dor espiritual. Porque essa também é uma dor. Essa também é uma dificuldade que nós encontramos em todos os lugares que nós passamos, que é a questão do relacionamento.
E o relacionamento é aquilo que nos aprimora. Porque nós temos aí a oportunidade de exercer os melhores sentimentos que nós temos dentro de nós, para que, trabalhando esses sentimentos, possamos externalizar o nosso comportamento de paciência, de entendimento e de respeito ao semelhante na condição em que ele se encontra. Mas o Espírito amigo que nos traz essa mensagem, ele dá um outro fato muito importante a respeito disso, que ele diz assim: a outra, porém, muito mais penosa e conseguintemente muito mais meritória. Outra paciência, outro aspecto da paciência, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Ou seja, esses irmãos que encontram em nosso caminho, em que nós temos dificuldades, em que nós temos problemas de aceitação, em que nós não conseguimos nos relacionar com eles, em que nós temos imensas dificuldades de estar juntos, é que são os elementos que constituem a oportunidade do exercício da paciência, portanto, do perdão. Porque a paciência é uma forma também de perdoarmos. É uma forma de nós entendermos o nosso semelhante, o nosso irmão, na condição que ele está, na condição que ele se encontra, naquela situação que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós desconhecemos, porque nós desconhecemos as dores que passam no ser das outras pessoas. Portanto, é necessário termos esta paciência, porque nós não sabemos o que vai no íntimo do ser daquele indivíduo. As dores, os problemas, o seu passado, as marcas que as encarnações deixaram nele e que hoje são manifestas através do seu comportamento. Então, a paciência é sim o exercício do perdão. E o Espírito Protetor, quando fala da missão do homem inteligente na Terra, trata sobre esse aspecto. Não, de alguma forma, da transmissão do nosso conhecimento intelectual, que também é necessário aquilo que a gente conhece transmitir ao outro, sem paga alguma. Mas aqui, a verdadeira missão do homem inteligente na Terra é que ele possa levar ao outro o conhecimento de Deus. Ou seja, aquilo que nós já detemos até agora do conhecimento espírita e que faz com que nós forjemos a nossa evolução, é importante que ela seja levada àqueles que estão junto conosco. Mas não no proselitismo, mas sim especialmente através das nossas ações, através dos nossos comportamentos. Então, a paciência aliada à nossa tarefa de levar ao outro aquilo que já nos satisfaz e que, de alguma forma, clareia o nosso caminho, nos possibilita uma visão diferente da vida, ela também pode ser levada ao outro. E isso também é um ato de caridade. E nós lembramos aqui, no capítulo da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, quando ele trata
sobre os vícios, os nossos defeitos, em que ele diz que, colocando de lado todos os nossos vícios, os nossos defeitos, que ninguém pode equivocar, que a gente sabe, que o outro sabe, Kardec pergunta qual o sinal que mais caracteriza a nossa imperfeição. O sinal mais característico da nossa imperfeição é o interesse pessoal. E que nós somos como que fosse um prato esmaltado, que basta darmos algumas pequenas marteladas nele, vai aparecer quem somos. Ou seja, que na realidade nós somos aqueles indivíduos que não suportamos nenhuma batida, nenhuma ofensa. E aí que a gente demonstra quem verdadeiramente nós somos. Então, o interesse pessoal, ele está também ligado à nossa capacidade de entendimento e do perdão ao outro. Todas as vezes em que eu me coloco como o mais importante, como o maior merecedor, como que se as coisas em primeiro lugar fossem para mim, esse meu interesse dificulta a capacidade de entender o outro da forma que ele é. E aí nós não conseguimos perdoar. Então é necessário que nós despojemos do nosso interesse pessoal. Sacrificar o nosso interesse em benefício do semelhante. E dessa forma, todos nós estaremos ganhando. Agradeço a paciência de nos ouvir. Muita paz a todos. Obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas.
Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.